Olá, pessoal! Começamos agora mais um UFSB na TV, um programa sobre cultura, ciência e comunidades no sul e extremo sul da Bahia, produzido por professores e estudantes da UFSB. UFSB na TV. No programa de hoje vamos falar sobre a Mata Atlântica, bioma que cobre 15% do território nacional, se estendendo por 17 estados brasileiros. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, com cerca de 20 mil espécies de plantas e 2 mil espécies animais. Infelizmente, é também o bioma mais devastado do Brasil, do qual resta apenas, de sua cobertura original, 12,4%. Nesta semana, acontece em Belém do Pará a 30ª COP, Conferência Mundial do Clima da ONU, Organização das Nações Unidas. Pela primeira vez no Brasil e ainda fincada no meio da floresta amazônica, a conferência reúne anualmente cerca de 200 países para discutir os desafios climáticos e propor soluções ambientais para o planeta. A COP surgiu a partir da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima, que foi assinada aqui no Brasil, na Rio 92. Neste momento em que a conservação ambiental e os desafios climáticos estão no centro das atenções, vamos falar sobre a importância da conservação do bioma de nossa região sul e extremo sul da Bahia. O que podemos fazer para conservar a Mata Atlântica e o que podemos esperar da COP em termos de garantia de acordos climáticos efetivos para o futuro do planeta e de nosso bioma? Para uma conversa sobre o tema, recebemos hoje em nossos estúdios o professor da UFSB, Leonardo Moraes. Leonardo é biólogo formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, com mestrado em Sistemas Aquáticos e Tropicais pelo ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e doutorado em Oceanografia Biológica pela FURG, Universidade Federal de Rio Grande. Atualmente é professor do Centro de Formação em Ciências Ambientais da UFSB e assessor da reitoria para o tema sustentabilidade. Seja bem-vindo, Leonardo, aqui ao UFSB na TV. Muito obrigado, Joana. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí sobre a Mata Atlântica e sobre a COP. Evento tão esperado para esse ano. Leonardo, a Mata Atlântica é um bioma muito diverso, composto de floresta, restinga, manguezais e áreas litorâneas. Fala um pouco para a gente sobre esse bioma. Então, Joana, o bioma Mata Atlântica é um bioma, como você mesmo disse, né, bastante diverso. A gente muitas vezes, sempre quando fala no Brasil, pensa na Amazônia, né, como referência de um bioma biodiverso, mas a Mata Atlântica ela tem a peculiaridade que ela não está restrita aqui à Bahia. Na verdade, ela se estende por todo o litoral brasileiro, né, e ela reúne um mosaico de ecossistemas, na verdade, né. Se a gente for pensar bem, por estar nessa região do litoral, ela vai ter várias peculiaridades, ainda mais se estendendo por todo o Brasil. Ela vai ter desde as florestas, né, os ecossistemas mais típicos, como você citou, os ecossistemas terrestres e marítimos, né, manguezais, a própria floresta mais conhecida, mas vai ter ecossistemas peculiares, como por exemplo a floresta de Araquária lá do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina. Então é realmente um bioma que cobre todo o Brasil, mas também está bastante ameaçado, né? Porque, embora tenha essa grande biodiversidade, é o que acolhe a maior população brasileira. Eu não vou saber precisar aqui o percentual, mas se a gente pensar que as grandes capitais do Brasil estão no litoral e, portanto, no bioma Mata Atlântica, né? Salvador, Rio de Janeiro, a gente vai ver que esse bioma também é bastante degradado e bastante pressionado pelos impactos antrópicos. E é o bioma com digamos assim, um contato mais antigo, né? Porque a colonização se iniciou na Mata Atlântica com a retirada do pau-brasil, que dá nome ao nosso país, né, Leonardo? Exatamente. Então, inclusive o nome, né, brasileiros, vem justamente dessa exploração, né,
conversando com um colega, um amigo da CEPLAC, ele inclusive vai explicar isso, né, que a gente deveria se chamar brasilienses, mas a gente é chamado brasileiro porque era o pessoal que explorava, na época, né, da colonização, o pau-brasil para exportação, né, para a colônia. Sim, claro, o final, né, eiro é dado mais para profissões, pedreiro, né, e outras que terminam com eiro, e brasileiro é aquele que tira pau-brasil. Exatamente. E recentemente a UFSB, em parceria com a UESC, desenvolveu um evento para discutir a Mata Atlântica, né, Leonardo, no contexto da chegada da COP30, trazer o tema deste bioma para o centro dos debates aqui na nossa região e levar também para a COP a discussão sobre a importância da preservação da Mata Atlântica. Fala um pouco para a gente sobre esse evento que chamou-se, né, COP Mata Atlântica Ileia Baiana. Então, Joana, como você bem disse, né, então a COP ela está correndo no Brasil agora, né, começa na segunda-feira, lá em Belém, e é muito focada na Amazônia, pela importância que a Amazônia tem no Brasil, né? E, óbvio, a gente não vai nem questionar qualquer coisa nesse sentido. No entanto, é importante também chamar a atenção justamente para os outros biomas brasileiros, especialmente a Mata Atlântica, que é o bioma mais, como eu já comentei, né, mais pressionado. Então, nessa perspectiva e considerando a importância do sul da Bahia, sul extremo sul da Bahia, não só na sua inserção da Mata Atlântica, mas principalmente na sua preservação, né, preservação inclusive, como por exemplo a partir do sistema Cabruca, muito comum lá na região de Ilhéus e Itabuna. Então a professora Joana Guimarães, nossa reitora, né, fez essa provocação para que a gente fizesse um evento pré-COP, que buscasse não só reunir as lideranças do sul, extremo sul da Bahia, para fazer essa discussão preparatória, identificar temas de interesse, envolver a comunidade, né, as lideranças locais para discutir esse tema, mas também para a gente gerar um produto que a gente pudesse levar para Belém para que pudéssemos também ocupar os espaços e destacar a importância da Mata Atlântica, não só para o território, mas para todo o Brasil também. E esse nome, Leonardo, Ileia Baiana, explica para a gente de onde vem. Então, a Ileia é um termo, né, que vem lá do grego, que na verdade ela está muito associada à floresta densa, né, floresta selvagem. Então, ela foi muito utilizada para se referir, na verdade, para a Amazônia. Então, é a Ileia amazônica, mas justamente pela origem, inclusive comum dessa floresta, porque tanto a floresta amazônica quanto a floresta da Mata Atlântica são florestas tropicais úmidas, né? E elas guardam muitas características, inclusive há registros de fósseis, de estudos que demonstram de distribuição de espécies, né? Esses dias eu estava vendo na minha casa uma espécie, a choca listrada, é uma espécie de ave, conversando com uma colega da universidade, ela foi demonstrar que essa ave ela acontece na Amazônia e aqui na Mata Atlântica. E para que isso acontecesse, embora, né, a ave ela pode se deslocar porque voa e tudo mais, mas tem, assim como essa espécie, outras tantas, que essa distribuição tão distante, né, com o Cerrado e a Caatinga entre a Mata Atlântica e a Amazônia, ela só é possível porque esses dois biomas, em algum momento da história evolutiva, já estiveram conectados. Então a Amazônia e a Mata Atlântica elas já fizeram parte de um grande mosaico, né? E, em função disso, os pesquisadores começaram a associar também, pelas características muito comuns da Mata Atlântica com a Amazônia, da mesma forma que chamava da Ileia amazônica, referente a essa floresta densa, começaram também a falar da Ileia à Mata Atlântica, né? E, no caso, baiana, que se refere a uma porção da Mata Atlântica que vai do sul, extremo sul da Bahia, até norte do Espírito Santo, né? Então, a gente achou interessante, na verdade, foi uma proposta da pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Fernanda da UESC, em destacar esse nome justamente, se a gente quer fazer o destaque da importância da Mata Atlântica nesse contexto de discussão da COP30, especialmente que se foca na Amazônia, também mostrar essa conexão da Mata Atlântica com a Amazônia. Então, o destaque Ileia Baiana vem com esse propósito, né? Com o propósito de dizer que essas duas florestas, elas são florestas irmãs e, portanto, também merece ambas o mesmo cuidado. E a COP, professor? O que podemos esperar desta conferência mundial que reúne tantas lideranças, diversos movimentos do Brasil estão agora em Belém.
debatendo o futuro climático do país. Que expectativas a gente pode ter deste evento? Então, eu estou ouvindo vários especialistas sobre o tema. É um momento desafiador, né, porque a gente tem, na verdade, um grande, ainda estabelecido, um grande negacionismo climático. As pessoas muitas vezes negam, né, os efeitos do clima. A gente tem nesse evento que reúne as lideranças mundiais a ausência dos Estados Unidos, que é um grande poluidor, né, do planeta. Por outro lado, a gente tem a China, que também é o segundo maior poluidor do planeta presente, né? Então, tem aí um aspecto um pouco tanto quanto contraditório, né? Porque embora a gente tenha algumas lideranças reunidas, tem algumas ausências, mas a expectativa é uma expectativa positiva, né? É a primeira vez que esse evento se realiza no Brasil, na Floresta Amazônica, com todas as dificuldades de se levar esse evento, o Brasil está conseguindo levar com bastante êxito, superando alguns desafios, inclusive com uma proposta bastante interessante, que é de um fundo com a perspectiva de ter recursos dos países, mas também da iniciativa privada, para promover e fortalecer a manutenção das florestas tropicais, né? A floresta, o fundo das florestas para sempre. É uma proposta ambiciosa e interessante, e que a gente vê tudo isso com muito entusiasmo, né? Claro que vão ser 2 semanas, essa e a seguinte, de bastante diálogos intensos, debates intensos, os negacionistas querendo diminuir o evento, mas a expectativa é uma expectativa positiva. E a nossa participação na COP também, que já está agendada, né, para o dia 19 de novembro, uma das perspectivas já está confirmada essa, mas nós vamos atrás de outros espaços, é também fazer reverberar esse evento que nós realizamos aqui no extremo sul da Bahia, um evento pré-COP, né, que essas ações também sejam reverberadas lá. Então isso nos dá bastante alegria de perceber que as vozes da Mata Atlântica do Sul, extremo sul da Bahia, estão chegando a Belém, né, estão chegando à COP30, então a nossa perspectiva é de bastante entusiasmo. E nós vamos exibir aqui hoje, né, professor, no FSB na TV, uma versão, uma pequena versão, uma apresentação, um teaser de um documentário que estamos fazendo juntos e que foi gravado durante o evento, com pessoas presentes no evento, lideranças, representantes de diversas camadas da sociedade que vivem e atuam na Mata Atlântica, que é o documentário Vozes da Mata Atlântica. Fala um pouquinho como surgiu a ideia de fazer esse documentário. Então, justamente, né, nessa provocação de estar presente no bioma Mata Atlântica e não fazer um evento, a gente reuniu 2 universidades, né, a Universidade Estadual de Santa Cruz e a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, a nossa reitora, a professora Joana, ela veio sempre com o propósito da gente evitar que ficasse um evento acadêmico. Então, o nosso objetivo principal era realmente inserir as comunidades dos territórios e maretórios do sul extremo sul da Bahia e ouvir essas vozes, né? Fazer com que essas vozes realmente tivessem peso, inclusive ajudando essas vozes chegarem com mais com intensidade lá em Belém, né? Nossa ideia inicial era fazer uma carta, só que essa carta, ela parte da ideia também de uma tradução, é da gente escutar as pessoas e fazer uma síntese. Então a gente poderia, de alguma forma, nessa tradução, nessa síntese, perder algumas informações, e daí veio a ideia, né? Como o governo federal, né, trouxe a COP para Belém na perspectiva de que a Amazônia falasse por ela mesma, a partir dos seus povos, a gente começou a trilhar o caminho do audiovisual como essa forma de permitir que não a gente fizesse a tradução, mas que as próprias lideranças dos territórios e maretórios do sul extremo sul da Bahia pudessem elas mesmas dizerem, né, do que pensam sobre tudo que está acontecendo, sobre o que está tanto aqui quanto na COP. E o audiovisual foi esse instrumento maravilhoso que nos deu a perspectiva, né, de caminhar nesse sul extremo sul da Bahia, ouvir as pessoas e apresentar essa síntese a partir das vozes, dos sentimentos e das imagens dos territórios e maretórios, né? Então, realmente ela alcança muito o nosso objetivo desde o início, que era fazer essas vozes chegarem até Belém. Estamos em processo de elaboração do documentário. Eu sou diretora e roteirista, agradeço imensamente a confiança do professor Leonardo e o convite.
Foram 2.600 quilômetros rodados no sul da Bahia para entrevistar diversas pessoas da mata, da floresta, das águas e ouvir essas diversas vozes da Mata Atlântica. E Leonardo, para terminar nosso bate-papo, o que nós aqui, que habitamos a Mata Atlântica, podemos fazer pela sua conservação e recuperação? A pergunta é bastante desafiadora, né? O desafio é grande. Nós estamos numa região em que as pressões são muitas, né? Mas eu acredito que nós temos exemplos, porque a gente muitas vezes nesses cenários fica sempre falando dos negativos, né? Eu acho que nesse momento o importante é fazer o destaque para o que está funcionando. Então, por exemplo, a gente quando fala em agricultura, o sul da Bahia em particular, né? Destaque na conciliação entre produção e conservação a partir do sistema Cabruca, né? Que você produz o cacau, mas mantém a floresta de pé. Então, a esse sistema e aos produtores que se dedicam a eles, né, o nosso agradecimento. Eu acho que a gente pode, nos outros sistemas de produção agrícola aqui na região, do café, enfim, das várias, como um colega nosso do CEPLAC falou, por que não cabrucar as várias outras produções, né? Temos colegas aqui na UFSB que trabalham com o tema da agrofloresta, né? Os sistemas agroflorestais, os SAFs, então tem exemplos já exitosos de longas datas que estão se mantendo aí resilientes, né? Que são exemplos disso. Nós temos também exemplos de preservação das terras indígenas, que inclusive estão sendo, pelos fundos que estão vindo aqui para a região para a recomposição da floresta, a restauração florestal, estão utilizando as terras indígenas para reconexão, para promoção do chamado corredor central da Mata Atlântica. E não podemos também deixar de falar os exemplos que temos aqui na região do sul extremo sul, 3 RESECs, né? 3 reservas extrativistas marinhas, com bastante êxito também, como de modo sustentável é possível usar os recursos naturais conservando os ecossistemas marítimos, né? Então, desde da terra até o mar, nós temos exemplos exitosos e eu acho que a gente precisa olhar para eles mais. Temos áreas também de assentamentos, né, da reforma agrária que tem demonstrado como é possível recuperar áreas degradadas por pasto, por exemplo, em áreas produtivas. Então, o sul da Bahia, extremo sul, tem várias tecnologias sociais interessantíssimas que são exemplo e podem servir ainda mais de exemplo para essa recomposição, né, para conciliar, porque muitas vezes se fala da dificuldade entre conciliar conservação com produção, claro, né, para gerar um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento sustentável a gente pensa alinhado nessas duas formas e nós temos esses vários exemplos que devem ser olhados com carinho. Sim, a gente precisa entender, conscientizar, né, Leonardo, que a floresta em pé também gera recursos, também é um ativo de geração de recursos muito, muito precioso. Leonardo, muitíssimo obrigada pela presença. Vamos assistir agora o teaser do documentário Vozes da Mata Atlântica. A gente às vezes imita alguns pássaros aí. Chama chororão daqui, é o relógio indígena. Assim como é a vida, também é a Mata Atlântica, porque é algo que a gente cuida desde o nascimento, o começo, o meio e o fim. Eu sou marisqueira, sou filha de pescador, filha de marisqueira. A minha família toda praticamente faz parte desse composto que necessita e precisa e mexe com a parte do peixe, do camarão, que abrange essa área toda. Não só da região da Mata Atlântica, onde vem o mar, mas também o rio, onde tem vários manguezais, onde a gente tira nossos frutos de lá, que é a ostra, o camarão, o caranguejo. Aqui eu estou vendo aqui o pé de jaqueiro, comida quilombola. Aqui eu estou vendo o caju, também quilombola.
a minha ancestralidade, as minhas pessoas que vivem na comunidade até hoje, ainda tem isso impregnado na cabeça que a Mata Atlântica é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Eu mesmo vivi na floresta, né? E hoje a minha relação com a floresta é uma relação de família, né? Fora da floresta, fora do parque, assim, eu fico vulnerável, né? O desmatamento, extremo sul da Bahia, aonde que a gente tem andado, está desvastado. Aqui nessa região, nos anos 70, tinha 150 serrarias, cortando madeira 24 horas. Eu, como engenheiro, eu tenho que fazer avaliação desde 1500, quando o português chegou aqui no Brasil. É o bioma mais ameaçado do Brasil. Os números mais otimistas falam em 16% do que tinha aqui quando a chegada dos portugueses. A gente nem aprendeu com os erros. Porque a gente continua repetindo na outra grande floresta que a gente tem no país, o mesmo modelo que a gente fez com a Mata Atlântica. Devastando os povos originários, devastando a floresta, matando as pessoas, grilando terra. E o modelo continua se repetindo. Eu presenciei quando a monocultura do eucalipto chegou aqui na nossa região. O quanto de matas foram suprimidas para hoje por essa questão monocultura. E o quanto hoje o que se resta no território da nossa comunidade, o quanto a gente está tentando fazer de todas as maneiras para que isso permaneça, ao menos para a gente contar a história. Na verdade, existe um modelo de desenvolvimento que tem sido extremamente impactante para o bioma. Se a gente for lembrar do complexo, por exemplo, papel e celulose, a concepção do papel e celulose no extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo nasceu numa concepção tripartite, entre recursos públicos, recursos privados e recursos internacionais das empresas de papel e celulose no mundo, as grandes empresas. A gente já está na COP30, né? E já tem desde 72 que a gente faz esse processo de discussão sobre a questão ambiental, quando começa a gente a perceber que precisamos fazer alguma coisa, porque algo não está certo, né, para o planeta. Então começa esse processo, mas esse processo ele é muito prejudicado porque à frente vem a questão financeira, a questão econômica, a questão de acumulação de riqueza. Então, assim, o que a gente espera com isso, com a COP, é que a gente tenha essa mudança de chave, eu diria, né? Essa COP ela não pode ficar só apenas no papel, nesse modelo de planejar e não executar. O meu principal recado seria de demarcar território. Demarcando território, entregando título de nossos territórios, eu tenho certeza que tudo isso ia mudar. Nós somos povo da floresta, nós sabemos cuidar. Mas para nós cuidarmos, esse território teria que estar em nossas mãos. Então acorda, mundo. Então, a Mata Atlântica para nós é tudo, né? Então, sem floresta, provavelmente não tem eu, né?
O FSB na TV desta semana fica por aqui, com votos para que decisões efetivas em defesa do meio ambiente sejam encaminhadas na COP30. Esperamos que as lideranças políticas globais presentes neste evento cheguem a decisões que garantam a justiça climática para todos os povos. Que o Acordo de Belém possa assegurar o futuro de nossos biomas e de nossas crianças. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades.